Olá, meninos! A gente está aqui para mais uma aula, agora sobre os termos integrantes. Nós já vimos e fizemos várias atividades sobre os termos essenciais, que são sujeito e predicado. Agora a gente vai entrar na segunda etapa, que são os termos integrantes. Nós temos como termos integrantes os complementos verbais, os complementos nominais e o agente da passiva. O que são termos integrantes? Nós já vimos os essenciais. Essenciais são aqueles que precisam ter, tem que ter. Eles são essenciais para o contexto da oração. Os termos integrantes, eles integram o significado de verbos e nomes. Daí, a gente tem os complementos verbais, complementos nominais e também o agente da passiva, certo? A gente vai ver hoje os complementos verbais, tá? Então, vamos lá. O que são complementos verbais? São aqueles que completam os verbos. Nós já vimos a transitividade verbal. O que é transitividade verbal? É a necessidade do verbo ter ou não ter o complemento, né? Pedir ou não complemento. Nós temos os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Transitivos são aqueles que pedem complemento, intransitivos que não pedem. Então agora a gente vai ver esses complementos. Então, os complementos verbais. Lembrando que só vai ter complemento verbal para o verbo transitivo, porque o intransitivo não pede complemento, certo? Nós temos como complementos verbais o objeto direto, o objeto indireto e o objeto direto e indireto. O que é o objeto direto? É o complemento verbal do verbo transitivo direto. Então, é aquele complemento que não possui preposição, ou pelo menos o verbo não pede preposição. Porque nós temos objetos diretos que têm preposição, porque pelo hábito linguístico se coloca preposição. Mas o verbo ele é transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição. Depois eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá, objeto direto. Se eu tenho uma frase... Ele comeu uma maçã. Certo? Primeira coisa, quando a gente está falando de análise sintática, é marcar o verbo. Comeu. Nós temos um verbo significativo. Como eu já falei para vocês, verbos significativos são aqueles que possuem transitividade, ou não, podem ser transitivos ou intransitivos. São os verbos de ação ou fenômeno da natureza, certo? Ele comeu uma maçã. Quem come, come algo. Comeu o quê? Comeu uma maçã. A resposta vai ser o meu objeto direto. Por que é objeto direto? Porque eu não tenho nenhuma preposição aqui. Não tenho preposição. Se eu tivesse uma preposição aqui, com o verbo transitivo indireto, eu teria um objeto indireto. Um complemento verbal indireto. Por quê? Porque eu teria uma preposição. Como eu não tenho essa preposição, eu tenho o objeto direto. Correto? Vocês se lembram quando eu falei que a pergunta para achar o sujeito tem que vir antes do verbo? É por conta disso aqui. A pergunta antes do verbo vai achar o sujeito. A pergunta depois do verbo, eu vou achar o objeto, direto ou indireto. Então, recapitulando, objeto direto é o complemento do verbo que não pede preposição, do verbo transitivo direto. Agora, vamos lá ao objeto indireto. Eu gosto de você. Marcar o verbo. Quem gosta, gosta de alguém. Gosto de quê? Ou de quem? De você. É o meu objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho aqui, uma preposição. Certo? Eu tenho uma preposição. Na própria pergunta, eu já vou ter
essa preposição. Depois eu vou passar para vocês uma listagem com as principais preposições, tá? Então, o objeto indireto, ele vai indiretamente, ó. O verbo tá aqui, o núcleo tá aqui. Tem uma preposição no meio, correto? Então, ele vai indiretamente. Objeto indireto. Eu tenho também o objeto direto e indireto, é quando eu uno os dois. Então, ó, vamos lá o exemplo. Objeto direto e indireto. Carla comprou flores para João. Carla comprou flores para João. Marcar o verbo, comprou. Quem compra, compra algo para alguém. Comprou o quê? Flores. Para quem? Para João. Então, observem que eu tenho um objeto direto, certo? E eu tenho aqui uma preposição, então, um objeto indireto, certo? Então, objeto direto e indireto. Eu tenho os dois juntos que completam o sentido de um único verbo. Então, como complementos verbais, eu tenho objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto. São esses três. Agora eu vou explicar sobre o objeto direto preposicionado. Não é um complemento verbal. Complemento verbal é objeto direto, tá? Não é uma nova classificação. É só para vocês estarem atentos, porque concursos adoram colocar o objeto direto preposicionado. Vamos lá. Por isso que eu falei para vocês a importância de saber a transitividade do verbo. Você tem que olhar primeiro o verbo. O que o verbo pede? Porque senão você erra aqui, ó. Eu amo a Deus. Certo? Verbo, amo. Quem ama, ama a alguém ou ama alguém? Então, quem ama, ama quem? Vocês estão vendo que aqui na pergunta eu não tenho uma preposição, ó. Não tenho. Quem ama, ama alguém. Ama quem? A Deus. Na resposta, eu tenho uma preposição. Mas na pergunta eu não tenho. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado. A gente fala assim, e não está errado, não condiz em erro de ortografia, em erro ortográfico. Mas eu não tenho na pergunta o verbo. Ele não pede preposição, porque quem ama, ama alguém. Ama quem? A Deus. Então, aparece somente na resposta. Então, este é o objeto direto preposicionado, quando o verbo não pede preposição, mas a gente utiliza na linguagem, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus.